Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre transformações lineares e aí o ápice aí do estudo de Álgebra Linear, estudar as transformações lineares, vai relacionar esses objetos, essas funções com matrizes, e aí a gente vai entender por que estudou matrizes de forma tão detalhada, Tudo que a gente aprendeu de matrizes até agora vai ser importante no estudo das transformações lineares. E a gente vai ver aí alguns exemplos, de transformações lineares bem importantes aí no R3, que são movimentos bem importantes da mecânica, como rotação, reflexão, projeção, não só na mecânica, na engenharia civil também, na computação gráfica, tudo isso tem aplicação. Em todas essas áreas, tem aplicação de transformações lineares. E a gente vai ver que, essencialmente, estudar transformação linear é estudar matrizes. E a gente vem estudando matrizes aí ao longo de todo o curso. Tá? Então, vamos definir aí o que é uma transformação linear. Basicamente, uma transformação linear é uma função, que vai do espaço Rn no Rm. E aí o Nm pode ser qualquer natural, tipo do R1 no R2, 3 no 4, 2 no 2. Uma transformação linear é uma função do Rn no Rm que tem as seguintes propriedades. Quais são as propriedades? Ela pega um múltiplo de um vetor, a imagem do múltiplo de um vetor é o mesmo múltiplo da imagem do vetor. Então, o t de alfa x é alfa vezes t de x. Então, temos ainda que t de x mais y, quer dizer, a imagem da soma de vetores, de dois vetores, é a soma das imagens. T de x mais y, t de x mais t de y para todos os vetores do Rn, do domínio, e para todos os escalares alfa. Bom, uma consequência, a gente já viu exemplos disso, Exemplos disso é se você tiver uma matriz A, M por N, t de x igual a vezes x é linear, é uma transformação linear de Rn em Rm. A gente já viu isso na aula anterior. O que a gente vai ver agora é que, na verdade, todas as transformações lineares do Rm no Rn são dessa forma. Ou seja, se tem uma transformação linear, existe uma matriz A, tal que t de x é Ax. E para isso, bom, antes eu vou fazer algumas propriedades e depois eu vou justificar isso, que toda transformação linear é dessa forma. Então, estudar as transformações lineares se resume a estudar as matrizes, Porque toda transformação linear na verdade, associada a uma matriz. Bom, uma consequência direta aí da definição de transformação linear é o seguinte, olha. Toda transformação linear, a imagem do zero é o zero, a imagem do vetor nulo é o vetor nulo. Por que isso é verdade? Bom, isso é verdade simplesmente porque, olhando para essa propriedade aqui, a gente tem que t de duas vezes o vetor nulo é igual a t a duas vezes t do vetor nulo. Bom, mas isso aqui me diz que o t do vetor nulo é igual a duas vezes t do vetor nulo. Bom, mas só tem um vetor que é igual ao múltiplo dele, que é igual ao dobro dele, Só tem um vetor que é igual ao dobro dele. O único vetor que é igual ao dobro dele é o zero. Vamos ver aí um teorema sobre transformações lineares, super importante, que diz o seguinte, olha. Para você determinar uma transformação linear, basta conhecer as imagens dos vetores de uma base. É fácil de fazer isso e a partir disso aqui a gente já vai concluir que uma transformação linear, toda transformação linear, na verdade, é do tipo matriz vezes vetor. Existe uma matriz tal que t de x é a vezes x. Bom, o que diz esse teorema? Diz o seguinte, olha, que para você conhecer uma transformação linear, basta conhecer as imagens dos vetores de uma base. Duas afirmações aqui, ó. Se você tiver uma base do Rn V1 até Vn,
e você conhece as imagens desses vetores pela transformação linear, então você conhece a imagem de qualquer vetor, e na verdade duas transformações que têm as mesmas imagens numa base são iguais. Existe uma única transformação linear definida tal que T de VI é WI, né? Ou seja, você conhece as imagens dos vetores da base VI, da base beta. Como beta é base, dado V qualquer pertencente a Rn, V é combinação linear dos vetores da base. Essa é a definição de base, né? Todo vetor é combinação linear dos vetores da base. Esse conjunto é uma base do Rn, todo vetor do Rn é dessa forma. Bom, mas isso aqui implica que o T de V, quem é o T de V? Bom, o T de V vai ser T dessa soma, né? Alfa 1 V1 mais alfa n Vn. Bom, mas isso aqui, como o T da soma de vetores é a soma das imagens, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o T de alfa 1 V1 mais o T do que resta, que é alfa 2 V2 mais alfa n Vn. Aí eu posso aplicar de novo a propriedade de que a imagem da soma é a soma das imagens aqui. Aí eu vou separar o alfa 2 V2 e assim vai, né? Isso aqui na verdade é o T de alfa 1 V1 mais o T de alfa 2 V2 mais o T de alfa n Vn. Bom, mas quanto que é o T de alfa 1 V1? T de alfa 1 V1, a gente sabe que a imagem de múltiplo do vetor é múltiplo, né? É a constante vezes a imagem do vetor. Isso é alfa 1 T de V1 mais alfa 2 T de V2 mais alfa n T de Vn. Que é, né, alfa 1 W1 mais alfa 2 W2 mais alfa n Wn. Bom, então, conhecendo a imagem dos vetores da base, eu conheço a imagem de qualquer vetor. Quem é a imagem do V é alfa 1, a imagem do V1, mais alfa 2, a imagem do V2, até alfa n, a imagem do Vn. Essa é a primeira parte. A outra parte é dizer que existe uma única transformação linear que leva o VI no WI. Não tem duas. Bom, isso de fato é verdade, né? Porque se S do Rn no Rm é tal que S de Vi também é Wi, eu preciso mostrar então que a S e a T são a mesma função. Como é que a gente mostra que duas funções são iguais? Que elas têm imagem iguais em todos os vetores, né? Então eu vou mostrar que T de V é igual a S de V para todo V, mas a gente sabe que V sendo um vetor qualquer, né? V sendo um vetor qualquer, escrito dessa forma, o T de V, 1W1, é o que a gente acabou de ver ali em cima, né? Mais alfa n Wn. Bom, mas se o Wi for S de Vi, isso aqui vai ser alfa 1 S de V1 mais alfa n S de Vn. Mas se a S for uma transformação linear, isso aqui então vai ser S do alfa 1 V1 mais alfa n Vn. Por quê? Porque a transformação linear, o S aplicado na soma é a soma do S aplicado na soma é a soma dos S em cada vetor. E a multiplicação por escalar também sai. Então, do mesmo jeito que ele sai, ele entra, né? Posso colocar o S aqui para dentro, o alfa 1 para dentro do S aqui, o alfa n também, e depois colocar o S fora da soma de tudo. Mas isso aqui é o S de V. Ó. Se S é uma transformação linear em que as imagens nos vetores da base é igual às imagens da T, então a imagem da S em qualquer vetor é igual à imagem da T em qualquer vetor. Isso me diz então que essas duas transformações são iguais. Ou seja, para conhecer uma transformação linear, basta conhecer as imagens dos vetores de uma base. Isso é super importante. Se T de Rn em Rm é linear, então existe a M por N, uma matriz, né? Tal que P de x é A vezes x, igual a vezes x. Bom, por que isso é verdade?
Ou seja, toda transformação linear, na verdade, é o produto por uma matriz. T de x é A vezes x. Qualquer que seja a transformação linear do Rn no Rm. Vamos ver quem é essa matriz. Olha, um vetor qualquer x pertencente a Rn se escreve dessa forma. Ó. X vai ser x1 vezes o vetor canônico 1 mais x2 vezes o vetor canônico 2 e assim por diante. Xn e n, onde esse vetor EI aqui, ó, quem é? Esse vetor EI aqui é o vetor 0, 1 na posição I e depois tudo 0. Né? Aqui é na posição I. Bom, então o T de x vai ser quem? O T de um vetor qualquer do Rn vai ser x1 T de 1, aplicando aqui a linearidade que a gente acabou de fazer ali em cima, mais x2 T de 2, isso aqui é a imagem do E1 pela T, né? A imagem do E2 pela T, mais xn T de n. Bom, mas isso aqui é uma combinação linear desses vetores, né? Uma combinação linear das imagens do E1, do E2 até o En. Bom, isso aqui se escreve assim, ó. T de 1, T de 2, aqui nas colunas. T de n vezes o vetor x1 até xn. A gente já viu, né, que a combinação linear de vetores se escreve como um produto de matriz vezes vetor. Ao retornar aí algumas aulas atrás, a gente tem essa... Bom, essa aqui é a matriz A. Então, T de x vai ser a matriz A vezes o vetor x. Onde quem é a matriz A? As colunas da matriz A são as imagens dos vetores canônicos pela transformação. A coluna 1 é a imagem do vetor E1, a coluna 2 é a imagem do vetor E2, a coluna 3 é a imagem do vetor E3 e assim sucessivamente. Então, as transformações lineares, na verdade, são produtos por matrizes. Então, estudar as transformações lineares se resume a estudar as matrizes. Né? E a gente já vem fazendo isso aí ao longo de todo o curso. Vou dar um exemplo disso aí, olha. Vou fazer aqui uma rotação. Bom, então, o que a gente precisa fazer? Olha, aqui eu tenho o vetor E2, aqui eu tenho o vetor E1, que é o vetor 1, 0, 0, 1. Eu preciso saber aonde vão as imagens, aonde vão esses vetores pela rotação. Vou chamar aqui de Rθ. Quero saber quanto que é o Rθ de 1 e o Rθ de 2. Eu tenho que dizer também qual é o sentido dessa rotação, né? Anti-horário. Bom, então esse vetor aqui, ó, que é o vetor 1, 0, vem parar aqui, né? Uma rotação aqui, ele tem o mesmo tamanho. Aqui o ângulo θ. Ele vem parar aqui numa posição. Que posição é essa? Bom, eu sei exatamente que posição é essa, porque esse tamanho aqui eu sei quanto que é. O Rθ do vetor E1, onde que ele vai parar? Ele vai ser uma combinação linear do E1 e E2, mas eu sei exatamente o tamanho dessa combinação linear, né? Aqui é cosseno de θ, aqui é seno de θ. Então, aqui vai ficar assim, olha, cosseno de θ1 mais seno de θ2. E o Rθ de 2, que é esse cara aqui, ele rotacionado para cá, vem parar aqui, ó. Aqui é θ. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é menos o seno de θ. Esse número aqui, né? É menos o seno de θ. E esse cara aqui é cosseno de θ. Então, esse Rθ de 2 vai ser o quê? Vai ser menos o seno de θ E1 mais cosseno de θ E2. Então, a matriz associada, vou chamar a matriz de Rθ, a matriz associada à transformação linear rotação de θ no sentido anti-horário no R2, quem é? Bom, a primeira coluna é cosseno de θ, seno θ, né? Primeira coluna desse cara, porque aqui dá o primeiro elemento da coluna, aqui dá o segundo, porque esse vetor aqui é 1, 0, esse vetor aqui é 0, 1, e aqui dá menos o seno de θ, cosseno de θ. Então, se eu pegar um ponto xy qualquer,
sei lá, pegar um par XY qualquer do R2 e aplicar essa matriz Rθ, o que a gente vai obter aqui vai ser o quê? Vai ser a rotação desse ponto XY de um ângulo θ no sentido anti-horário. Vou aplicar essa matriz aqui, que vai dar ponto cosseno de θ x cosseno de θ y. E a segunda coordenada vai ser seno de θx menos não, mais cosseno de θ. Bom, vamos dar uma visualizada nisso aí. No GeoGebra, eu vou fazer então mais um exemplo aí. Bom, eu vou definir aqui então a rotação, chamar de R a matriz. Bom, deixa eu definir primeiro aqui o ângulo, né? Θ, e vou definir aqui a matriz R. Opa, já está aqui. Vou definir aqui a matriz R como sendo, a primeira linha é cosseno de θ, seno de θ. Opa, a primeira linha é cosseno de θ menos seno de θ. E a segunda linha é o contrário, é seno de θ, cosseno de θ. Então está aqui a minha matriz. O que a gente vai fazer agora? Eu vou aplicar essa matriz, aqui está 45, eu vou aplicar a rotação aqui. Eu vou aplicar a rotação num objeto, que eu acho mais legal a gente fazer num objeto, mas poderia ser num ponto qualquer. Vou aplicar aqui numa elipse, enxergarem aí o que a rotação faz com o objeto. E aí eu vou aplicar a matriz rotação R, que eu acabei de fazer, no objeto C, que é a elipse. Olha lá, ó. Ele girou o objeto 45 graus. Eu vou girar ele todo aqui para você ver o que acontece. Ó. Dando a volta em torno da origem. Tá vendo? Quando o ângulo é 0, está em cima do objeto. Ó. Girando no sentido anti-horário, né, do ângulo θ. Gira o objeto. Com isso aqui a gente pode fazer uma animação de rotação, tá vendo? Usando aí álgebra linear. Vamos pensar nesse exemplo aqui que é o seguinte, olha, eu tenho esse plano, que é o plano x igual a 0, e eu quero fazer a reflexão em torno desse plano. Tipo, pegar um ponto aqui e jogar ele para o lado de lá, né? Refletir com relação a esse plano como se fosse um espelho aqui. Que está aqui vem para o lado de cá com a mesma distância, né? Sabendo que a reflexão é uma transformação linear, a imagem do vetor E1 aqui vai ser qual vetor? O E1 está aqui, ó. A imagem do vetor E1 vai ser menos E1. A imagem do vetor E2 vai ser ele mesmo, né? Porque ele está sobre o plano, a imagem dele vai ser ele mesmo. Refletir algo sobre o plano, em relação ao plano, vai dar o próprio vetor. E o E3 também, a imagem dele, o E3 está aqui, ó, a imagem dele também é ele mesmo. Vou escrever aqui, ó. Bom, eu preciso conhecer a imagem do E1, do E2 e do E3 pela reflexão, né? E aí eu sei que a imagem do E1 é na primeira coluna, a imagem do E2 é na segunda coluna, a imagem do E3 vai na terceira coluna. Então, aqui, ó, é a reflexão do cone, né? A reflexão do cone em torno desse plano, né, que é aplicar essa matriz reflexão nesse cone que a gente tem então em cada ponta do cone, né, que a gente tem então é o outro cone refletido ali.